Olá, quinto ano! Agora, na nossa aula de matemática, nós iremos fazer as páginas 82 e 83 da apostila de matemática Aprender Sempre. O trem, ele é um meio de transporte elétrico que não polui e transporta um grande número de pessoas. E na aula de hoje, nós iremos resolver situações-problema. Agora, nós iremos resolver a nossa primeira situação-problema, um passeio de São Paulo a Paranapiacaba. Tiago e seus irmãos voltaram para casa, realizaram uma pesquisa e souberam que a primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 30 de abril de 1854, ligando o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até próximo da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Essa ferrovia, eles ficaram sabendo sobre passeios que podem ser feitos no estado de São Paulo, em que é possível utilizar trens como meio de transporte. É possível ir da cidade de São Paulo a Paranapiacaba de trem, saindo da Estação da Luz em um percurso de 45 quilômetros que dura 1h30. Número 1. A vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865 e, segundo os dados do ano de 2012, contava com 1.509 habitantes do sexo masculino e 1.359 do sexo feminino. Então, na cidade, a soma de habitante masculino é 1.509 de habitantes masculino e 1.359 de habitantes do sexo feminino. Para que eu possa descobrir o total de habitantes dessa cidade, eu terei que somar junto tanto o sexo masculino junto com o sexo feminino. Em seu caderno, responda as questões. Vocês não precisam responder nos seus cadernos. Aí no nosso livro nós temos pequenos espaços e a gente pode estar utilizando esses pequenos espaços. Quantos habitantes você estima? O que é estima? Estima é eu ter uma ideia. Então vamos voltar. Quantos habitantes você estima que tinha na vila de Paranapiacaba em 2012, mais que 2.800 ou menos que 2.800, ou exatamente 2.800? Como você fez para descobrir? Quando eu falo estimar, isso quer dizer que eu estou fazendo uma conta mentalmente, uma conta de cabeça. Vocês acham que somando o total de habitantes, somando homens e mulheres, eu tenho mais que 2.800 habitantes ou menos? Ou tenho exatamente 2.800? Vamos treinar o cálculo mental? Então, são 1.509 do sexo masculino, eu coloquei o M de masculino ao lado, e são 1.359 do sexo feminino. Eu coloquei a letra F, que significa feminino. Como se trata de estimativa, eu posso começar da unidade de milhar. E os números que representam nessa adição, então, se eu somar 1 de cada unidade de milhar, eu tenho 2.000. E se eu somar o 5 e o 3 que estão na centena, eu terei o 8. Então, só daí eu já vejo que já passou de 2.800. O correto, crianças, é sempre eu começar da unidade. Então, por exemplo, 9 mais 9 é 18, só que a gente sabe que o 18, ele não pode ficar aqui embaixo. Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos o número 1 e subimos lá na dezena. 1 mais 5 é igual a 6. E como a gente fez para chegar nesse resultado? Nós fizemos um cálculo mental. Agora vamos para a letra B.
Qual o total de habitantes da vila de acordo com os dados de 2012? Agora nós vamos fazer aquele cálculo anterior, mas do jeito certo, tá? Ele quer saber o total de habitantes. Então, eu vou pegar o número 1.509 e vou somar com o número 1.359. Pause o vídeo para fazer a conta. E o total de habitantes é 2.868. C. O que havia mais? Habitantes do sexo masculino ou do sexo feminino? Quantos a mais? Agora eu terei que fazer uma subtração. E com a conta de subtração a gente consegue fazer esse cálculo rapidinho. Vamos lá? Pause o vídeo para fazer a conta. Se o seu resultado deu 150, você está correto, porque existe 150 homens a mais do que mulheres. D. A vila de Paranapiacá já completou um século, quer dizer que ela já completou 100 anos de fundação, ou seja, 100 anos. Em que ano serão comemorados 2 séculos de sua fundação? Então, significa 2 séculos, significa 200 anos. Essa vila foi fundada em 1865. E se ela completou um século, significa que 1865 mais 100 é igual a 1965. E o ano que ela vai completar 2 séculos é o ano de 2065. É só acrescentar mais 100. E quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos da fundação da vila de Paranapiacá? Então, nós temos que pegar o ano atual que nós estamos, que é 2021, e subtrair por 2065. Pause o vídeo para fazer o cálculo. Vamos corrigir? Vamos corrigir? O resultado da subtração é 44, ou seja, faltam 44 anos para comemorar a fundação. Número 2. Ricardo, irmão do Tiago, pesquisou sobre o número de habitantes dos outros municípios do estado de São Paulo, que ele queria conhecer. Observe outras cidades de São Paulo e o número de habitantes de cada uma delas na tabela abaixo. Cidade de São Paulo e seus habitantes em 2020. Em uma coluna nós temos as cidades e na outra coluna nós temos o número de habitantes. Por exemplo, na cidade, Água de Lindóia possui 18.374 habitantes. Água de São Francisco, 3.122 habitantes. Guararema, 29.429. Olambra, 14.493. E Santo Antônio de Pinhal, 6.628. Então, nessa atividade que tem essa tabelinha, tem esse quadro, tá? Vocês terão que analisar os dados, né, que estão presentes na tabela e responder as questões da atividade que está sendo proposta, tá? Então, olhem a tabela, analise bem e vão respondendo, tá bom? Aí, quando vocês terminarem, vocês vão fotografar e vão enviar uma foto para que eu possa estar corrigindo, tá? E para finalizar, nós temos um quadro e nesse quadro vocês vão escolher números dessa tabela aí, da atividade 2. Vocês vão escolher os números. Vocês irão escolher 4 números que estão presentes no quadro, né, na tabela, e escrevê-los em algarismos por extenso.